Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, Rony Analisando as Escrituras. Agora nós vamos abordar quando que Jesus nasceu. Porque se Jesus é um personagem histórico e real, ele teve um nascimento situado em algum momento da história, correto? O que acontece, pessoal? Nós entendemos que Jesus nasceu no ano 1. Seria o ano 0, né? Mas acho que não existe ano 0, né? Seria o primeiro ano. Porque o nosso calendário ocidental era juliano, por causa do imperador Júlio César. E depois eles perceberam, na época do Papa Gregório, que os solstícios não estavam batendo com o calendário, estavam cada vez mais longe. Aí eles perceberam que o calendário juliano não considerava o ano bissexto. Então eles mudaram o calendário a mando do Papa Gregório, fizeram um calendário com um dia a mais em fevereiro, a cada 4 anos, que é o ano bissexto, e passaram a contar a partir do nascimento de Jesus. Que eles entenderam que seria o ano 1, fizeram os cálculos lá, chegaram mais ou menos a essa data. Só que não tem como Jesus ter nascido nessa data. Ele nasceu ou antes ou depois desse primeiro ano da humanidade, pós-Cristo, é claro. Vamos analisar aqui o que fala os evangelhos, nós vamos fazer uma linhazinha do tempo. Mateus capítulo 2 fala assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, então note que aqui é o rei Herodes, a Bíblia de Jerusalém comenta, por volta do ano 5 ou 4 antes de Cristo. Então não tem como ter sido no ano 1 ou 0, tá, pessoal? Por um erro antigo, a era cristã começa alguns anos depois do nascimento de Cristo. Herodes reinou de 37 a 4 a.C. Seu reino acabou por abranger a Judéia, a Idumeia, a Samária, a Galileia, a Pérea e outras regiões para o lado de Aurã. Então vamos fazer uma tabelinha aqui, pessoal. Vamos fazer aqui uma linhazinha do tempo, ó. Aqui seria mais ou menos, eu vou colocar no 0, tá? Mas seria acho que ano 1, que acho que seria mais correto. Herodes, ele governou de 37 até o ano 4 antes de Cristo, tá? Aqui foi Herodes, governou. Então, segundo Mateus, ele nasceu de Herodes para cá, do ano 4 para cá. Porque quando ele nasceu, Herodes ainda estava vivo, mas ele reinou até o ano 4, tá? Que Herodes é esse? Esse aqui é Herodes o Grande. Como nós sabemos? Nós sabemos porque aqui a Bíblia fala, no próprio Mateus, no versículo 22 do capítulo 2, fala assim: Mas ouvindo que Arquelau era rei da Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Então, quando a família sagrada vai para o Egito, Herodes morre, e aí quem assume é Arquelau, tá? Só que Arquelau, pessoal, ele governou aqui do ano 4 até o ano 6 depois de Cristo. Eu ia colocar antes de Cristo aqui, tá? Que era filho de Herodes, aqui, ó, Arquelau. Correto? Então, segundo Mateus, na época de Herodes, a família sagrada vai para o Egito, fica lá alguns anos, e aí depois do 4, quando Herodes morre, eles voltam para o Egito. Tudo dentro desse espacinho aqui, tá? Só que segundo Lucas, essa data é diferente. Lucas fala o seguinte, ó. Vamos ler aqui o que fala Lucas. Lucas 2. Naqueles dias, apareceu um édito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador. Deixa eu só ver o que a Bíblia comenta aqui. Uma vez que Joséfo data o recenseamento de Quirino em 6 depois de Cristo, a cronologia do nascimento de Jesus fornecida por Lucas não se concilia com a de Mateus, no qual nasceu antes da morte do rei Herodes o Magno, talvez desde o ano 8-6. Com efeito, o recenseamento da Judéia sob Quirino fez fama. Sua ocasião foi a reorganização do país como província procuratorial, depois da deposição do etnarca Arquelau, filho de Herodes, e provocou a insurreição da Judéia, Galileia, que é mencionado em Atos. Então o que acontece, pessoal? Esse censo que Lucas está mencionando aqui, deixa eu até mostrar aqui para vocês, é o censo de Quirino, que segundo a Bíblia de Jerusalém, ficou até famoso esse censo, né? Agora o que acontece? Esse censo acontece depois que morre Arquelau. Mas morre não, perdão, depois que ele é deposto, o Arquelau. Lembrando que Arquelau começou a governar no ano 6, tá?
eu ver se eu acho aqui a referência para vocês. Aqui, ó, censo de Quirino. Aqui eu estou usando o Wikipédia, mas tem as fontes aqui, ó. O censo de Quirino denomina o censo realizado durante os anos 6 e 7, ó, daqui 6 e 7, nas províncias romanas da Síria e Judéia. O inquérito decorreu durante o reinado de Augusto, quando Públio Sulpício Quirino foi nomeado governador da Síria, após a expulsão de Herodes Arquelau da tetrarquia da Judéia, tetrarquia da Judéia, e da imposição da administração direta romana. O relato do nascimento de Jesus no Evangelho de Cristo refere-se a esse censo. Então esse censo que ocorreu entre o ano 6 e 7, pessoal, vou colocar aqui, ó, 7, ele ocorreu depois que Arquelau foi deposto, perdeu o cargo. Então, com certeza, ele ocorreu próximo do ano 7. Tá? Então, segundo Mateus, Jesus nasceu quando Herodes ainda era vivo, antes do ano 4 da Era Comum. Mas segundo Lucas, não. Jesus nasceu depois da expulsão de Arquelau, quando teve o censo. Deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, só para vocês entenderem. Ó. Aqui embaixo, ó, que teve o censo. Então, só aqui, pessoal, dá mais ou menos uns 10 anos de diferença. 6 anos para frente e 4 anos para trás. Fora os detalhes, né? Que aqui Herodes pode ter ido até no ano 5 antes da Era Comum, sei lá. Então, nós temos mais de 10 anos de diferença entre um relato e outro. Mais de 10 anos. E aí, quando que Jesus nasceu? Os evangelistas não eram testemunhas oculares da história, escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo? Pessoal, se tiver algum pipoco aí no áudio, vocês perdoem, tá? Que eu comprei um microfone novo, que o meu quebrou. E eu gravei ontem, talvez, eu acho que é porque eu não tinha recarregado o microfone, tá? Então eu espero que normalize, senão eu vou ter que comprar outro microfone, que ele ficou dando uns pipoquinhos aí no áudio, tá? Mas deu pra ouvir bem, é só eventualmente que acontece isso. E aí tem outro detalhe, pessoal. Segundo Mateus, continuando agora aqui, acontece o seguinte, ó. Tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia. Então Jesus nasceu. Tá, vamos escrever aqui, ó. Ó, Jesus nasceu em Belém da Judéia, segundo Mateus. Correto? Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Então, segundo Mateus, essa narrativa dos magos, ela acontece assim, ó, assim que Jesus nasce. Aí Herodes fica revoltado, tenta enganar os magos. Aí o que acontece? Ó? Após a partida dos magos, eis que o anjo do Senhor se manifestou em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes quer matar o menino. Vocês notaram que não tem nenhum intervalo de tempo aqui, né, pessoal? É tudo imediatamente. É assim que Jesus nasce, já vem os magos. Por que eu estou falando isso? Porque os cristãos, quando eu abordo essa contradição, eles falam que Jesus ficou uns anos ainda em Jerusalém, na Judéia, até ele ir para o Egito, para evitar a contradição com Lucas. Mas aqui o texto diz que não, diz que assim que ele nasceu, os magos já estavam lá, porque os magos queriam adorar o menino Jesus. Foram guiados por uma estrela. Então assim que Jesus nasce, os magos já estão lá, conforme nós lemos, não tem intervalo de tempo. E o que acontece, pessoal? Aqui é Israel. Aqui, vamos colocar aqui que é a Judéia. Judéia. E aqui fica Belém. E aqui, ao norte de Belém, fica Jerusalém. Tá? É uma mapinha improvisada aqui, só para vocês entenderem. Jerusalém, pronto. Mateus diz que assim que Jesus nasceu, ó, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, já vieram os magos. O anjo já apareceu naquela noite para José, falou: manda o pé para o Egito, porque Herodes quer matar as crianças. Então, segundo Mateus, perdão, a Sagrada Família faz isso daqui, ó. Eles vão de Belém, eles descem até o Egito. E lá permanece um tempo. Correto? Isso tudo quando Herodes ainda era vivo. Tá? Herodes que queria matar as crianças. Já segundo Lucas, a narrativa muda. Olha o que Lucas informa aqui no seu texto. Lucas capítulo 2, versículo 21. Quando se completaram, preste atenção,
os 8 dias, para a circuncisão do menino, ou seja, manda na Torá, na lei, que toda criança do sexo masculino tem que ser circuncidada ao 8º dia, conforme a lei de Moisés. Foi dado a Jesus, conforme chamou o anjo. Deixa eu só ver aqui se algum versículo antes fala. Deixa eu ler o seguinte, ó. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está na lei do Senhor. Então, o que Lucas informa aqui? Que aos 8 dias, Jesus foi levado para Jerusalém, para completar os rituais de purificação, tanto dele quanto da mãe dele, que são chamadas leis de purificação, que Maria oferece lá 2 pombinhas no templo. Então, eles foram aqui, ó, de Belém para Jerusalém, tá? De Belém eles foram para Jerusalém circuncidar o menino Jesus, e isso aqui, ó, após Arquelau ter sido deposto, já lá, finalzinho do ano 6 depois de Cristo. Quem que está certo nessa história, pessoal? Mateus, que falou que eles foram para o Egito, ó, Mateus fala que eles foram para o Egito, de Belém, no ano 4 a.C., ou é Lucas que falam que eles foram para Jerusalém no ano 6 depois de Cristo? Tem como harmonizar isso, pessoal? E por que Lucas não menciona essa matança de inocentes? Aliás, só Mateus menciona, né? Nenhum outro evangelista cita isso. Por que só que Mateus menciona isso? Paulo não fala nas epístolas, nada, não tem. E como é que João Batista escapou se João Batista era um primo de Jesus com uma diferença de 6 meses, segundo Lucas? Ele não mandou matar todas as crianças aqui da região? Será então que João Batista escapou? Para ser até honesto para vocês, para mostrar como a minha pergunta é válida, tem um evangelho apócrifo chamado Evangelho da Natividade de Jesus, ou proto-evangelho de Tiago, que fala que João Batista e sua mãe Isabel se esconderam numa caverna. A caverna abriu uma fenda, eles entraram e a caverna fechou. Só para vocês verem como desde o 1º século já tinha essa dúvida. Como é que João Batista escapou desse suposto massacre? E é um massacre que é só narrado em Mateus. E essa diferença aqui de 10 anos. Como é que foi o nascimento de Jesus, afinal? Ele nasceu aqui antes de Cristo e fugiu para o Egito? Ou ele nasceu aqui depois de Cristo e foi para Jerusalém? Complicado, né, pessoal? Os crentes tentam harmonizar. Não, amadinho, porque ele foi para o Egito depois que ele já tinha mais de 2 anos, porque Mateus fala que eram crianças abaixo de 2 anos. Então, primeiro ele circuncidaram o menino, depois foi para o Egito. Beleza, fera? E essa diferença aqui de 10 anos, como é que fica? Como é que se elimina isso? Quando foi que se deu isso? Nasceu aqui ou ele nasceu aqui? Sendo que aqui, na época do censo de Quirino, segundo Mateus, ele já devia ter 10 anos de idade. Já era um garoto de 10 anos. Complicado, né, pessoal? Isso prova o quê? Que os evangelistas não foram testemunhas oculares. Isso não é inspiração divina, tá? Para contradizer um absurdo tão grande desse. E eles não faziam ideia de quando Jesus nasceu. Jesus é um personagem construído e cada um inseriu na época que quis. A verdade é essa. Tanto que nós temos aquela história de Yeshua ben Pandira, que ela se situa quase 100 anos antes de Cristo, que também é uma história construída, mas que o autor colocou lá na época do rei, esqueci o nome do rei e da rainha, eu não vou lembrar aqui agora, mas é por volta de 100 anos antes de Cristo. Então é a mesma coisa, cada um situa a história. Podemos chamar isso de uma história real? Não, é só uma construção, pessoal, não tem como, não bate nada entre os dois evangelistas. A não ser que o Espírito Santo bebeu um pilequinho e inspirou coisas diferentes para os outros. Ah, eles foram testemunha ocular, amadinho. Foram? E não sabiam quando que o Messias deles, o Deus em pessoa, nasceu? É o mesmo que eu falar assim, as Torres Gêmeas aconteceu em 2024. Todo mundo sabe que não aconteceu, pessoal. É um fato que todo mundo sabe. Foi setembro de 2001. Então é a mesma coisa. Eu não vou saber quando que Jesus nasceu, se eu estou ali próximo dos acontecimentos. É forçar demais, né, pessoal? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like aí, deixa seu comentário, compartilha aí. Tudo isso dá engajamento, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Espero que alguém responda essa questão, né? Quando que Jesus nasceu? Muito obrigado a todos que assistiram. Paz a todos.